Muito boa Pronto, Graça. noite. Obrigada, Silvia. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para compartilharmos aquilo que conseguimos obter através de leituras, de estudos, sobre os casos que cada um tão gostosamente escolheu, né? Se identificou e que se comprometeu para compartilhar conosco. E muito feliz sempre com a participação de vocês, com os feedbacks, com o desdobramento dos comentários nos grupos. Então, sempre muito bom essa construção coletiva. E hoje nós teremos mais três casos, com a Ellen, com a Pri e comigo ao final. Nesse momento inicial, gostaria de chamar a Ellen para fazer a nossa prece e, em seguida, a Priscila já pode trazer a nossa mensagem. Pode ser, meninas? Sim, pode ser sim. Então vamos fechar os nossos olhos da matéria, mentalizar o nosso mestre amigo Jesus e sentir a sua vibração amorosa nos envolver e os nossos mentores também, mentores dessa tarefa, que possam permitir que sentir a luz divina a nos acolher, a acolher cada lar de cada participante, sua família, esse envolvimento que nos fortalece, que nos edifica o melhor que já temos em nós, essa semente do bem, a centelha divina, que essas emanações de amor, de luz, possam suprir a necessidade do nosso espírito, de aprendizado, de fortalecimento nessa jornada evolutiva, que nós possamos ter uma noite de estudo proveitosa, que nós possamos nos sentir acolhidos, envolvidos nesse amor que nos impulsiona para crescer, para acolher, para despertar essa consciência cada dia mais, que esses fluidos amorosos de paz cheguem também aos nossos irmãos em hospitais, nas ruas, aqueles que pensam que a vida não tem mais sentido, que eles também possam sentir o amor divino que resplandece, que faz tirar de nossos olhos a trava, que nos permite, com muita amorosidade, olhar e receber o abraço fraterno dos seres que muito nos amam, que são os nossos amigos espirituais. Nós agradecemos por esse instante divino e que cada coração que ainda não está aqui ou que não vai poder comparecer também receba da mesma forma toda a luz, todo amparo, todo fortalecimento. E nós só temos a agradecer por esses instantes e por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Jesus. Que o amor divino de nossa Mãe Maria possa acolher e abraçar o nosso planeta azul e que a paz seja sempre o raiar, a iluminar o novo amanhecer de todos nós. Que assim seja. Priscila? Boa noite. Não, é que eu estava aceitando. Na hora que estava fazendo a prece, algumas meninas chegaram. Aí só pedi desculpa, estava com o olhinho fechado e não vi você chegando. Agora eu acho que eu já aceitei todo mundo. Começar com a página escolhida. Eu brinco, né, que a gente fala que abriu ao acaso, mas o acaso não existe, né? É do livro Vinha de Luz, a lição 133, Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Pedro, capítulo 2, versículo 5.
Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos à sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observa-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Eu gostei bastante dessa página, né, dessa mensagem. Convida a gente a cuidar da nossa casa interior, né, que é a nossa reforma íntima. Como que a gente tem cuidado dela ultimamente? Causou essa reflexão bem gostosa. Nossa, que mensagem linda. E muito de acordo com alguns pensamentos que eu desenvolvia pouco antes de entrar no estudo. Curioso, né? Não, e Que eu lembrei um sintonia. pouquinho da personalidade, né, da pessoa que eu peguei para apresentar. Tem umas falas que bateu um pouco, mas não darei spoiler. Muito bem. Agora é o momento da nossa Ellen, né? Trazer o caso dessa noite, a evocação. Ellen, com você. Tá, vamos lá. É o caso do senhor Bernardinho. Acho que é assim o nome dele. E ele viveu, acho que é Bordeaux, né? A cidade da França, em abril de 1862. Aí um resumo da vida dele. Ele viveu entre 1400 a 1460 na Idade Média. Ele enfrentou um período de servidão, suportou injustiças, trabalhos impostos, viu e suportou as atrocidades que realizaram com a sua família. Ele até fala, né, que ele espiava o passado. Ele teve essa consideração, né, de perceber que ele passava por uma expiação. Como era o estilo de vida dele? Ele viveu na miséria e na humilhação, trabalhando praticamente sem cessar, dia após dia, para dar à família dele, como ele colocou, um escasso pedaço de pão. Enfrentou todo tipo de pobreza, humilhação, fome, injustiça, mas ele era um homem muito confiante, a fé dele era muito vivaz, né? Ele tinha certeza do amparo divino. Tanto que ele fala numa parte que ele amava, ele compreende Deus, amava, porém, o meu verdadeiro mestre. E quando oprimido, dizia: Meu Deus, dai-me força para suportar este peso sem que me lamente. Ele lembra, né? Se bem que vai ser na outra parte, né? Que a gente tem que comparar com os demais, mas eu já vou até comparar aqui, porque eles são homens de uma fé que pode vir o que vier, mas a tua base ela é tão sólida, tão firme na convicção, na vivência do Evangelho, do Mestre,
que eles passam por qualquer dificuldade e eles sabem que existe um propósito, uma razão de ser para aquilo tudo estar acontecendo na vida deles. Então, eles têm essa fé muito, muito firme, muito pautada, né? Bem alicerçada, né? E pode vir o que vier, mas quando a gente confia e confia no Pai, realmente a gente é que nem um bambu, né? Vai vergar, mas não vai se entregar. Então, esses homens, eles têm em comum essa força que a fé, quando ela é verdadeira, ela te proporciona. Ela não é aquela coisa, eu confio em Deus, mas quando a adversidade chega, tu tem medo nas tuas bases e já quer desistir e já quer negar Deus. Não, eles têm muita firmeza, muita postura moral que dá esse fortalecimento quando a gente já tem a vivência. Porque o que vai trazer a gente essa força interior, é capaz de superar montanhas, obstáculos, né, os intempéries do caminho, é justamente essa fé, e aí entra a doutrina espírita, né? Uma fé raciocinada, uma fé sentida, uma fé vivida. É isso que faz com que a gente não vergue que nem um bambu, né? Vai vergar, mas não vai se entregar. Então, esses homens todos, eles têm essa característica, né? Sobre o estágio de perturbação e adaptação, ele não demonstrou nenhuma perturbação, pelo menos o texto não fala, né? Não faz referência. Ele diz que o Senhor recebeu-me sua paz. Eu senti uma felicidade de que guardava e que não há sobre a terra. E eu fico imaginando esse momento, né? Porque também é uma coisa em comum entre eles, que eles falam que eles não têm como definir em palavras o que é depois que a gente passa pelas provas da existência terrestre. Não tem comparação o que você vai deslumbrar quando você estiver lá, se você tiver seguido o evangelho, claro, né? A vivência. Se você vivenciou o evangelho, se você não ficou só na base da teoria, só no mental, você vai ser realmente agraciado com uma felicidade que é plena, que não dá para comparar mesmo, porque a nossa felicidade na Terra, a gente tem momentos felizes, né? Como está no evangelho, como fala nas obras espíritas, mas essa felicidade que aqui ela é passageira, né? São momentos que vêm, que te proporcionam, você fica muito bem, confraterniza, tá com as pessoas que você ama, você tem momentos realmente muito bons. Mas lá, isso é algo mais pleno, mais profundo, né? E sim, aí a gente vai para as semelhanças, né? As semelhanças, como eu já falei entre eles, é a prática do bem proceder, né? De se esforçar para demonstrar ser um homem de bem. De fato, eles procuram fazer isso de corpo, de alma, de entrega, de renúncia, de abnegação, de você se preocupar com o seu próximo, doar o que você pode do seu melhor para que as pessoas fiquem bem. Porque, assim, é uma coisa que eu também já trago comigo. Se eu quero um bem-estar, eu não quero esse bem-estar só para mim. Eu quero um bem-estar que ele se expanda, que eu possa compartilhar com mais pessoas. Porque felicidade plena é realmente quando tu sai do teu ego e tu quer compartilhar com os demais. Porque você não quer só para você. Quando você quer só para você, você realmente está sendo egoísta, né? Mas quando você pensa no outro, diz, poxa, por que que o outro também não pode? Aí você quer compartilhar com todo mundo, que nem a gente aqui no grupo, né? A gente está junto, está de mão unida, aí vai lá no grupo, aí alguém não está bem, e você vai lá dar uma palavra, aí o outro vem e te consola também quando você também não está tão bem. Essa troca incessante do bem-querer, do bem-estar pelo outro. Então, é isso que move, é isso que te fortalece. Por quê? Porque a gente vai vivenciando o Evangelho. O Evangelho é lindo, as passagens, as parábolas, os salmos, né? São verdadeiras relíquias, né? Que somam para a alma da gente, que nos fortalece. Se a gente escuta um salmo, uma música gospel, um texto bem descrito, né, filosófico, você vai ficar ali, você vai se deslumbrar e a tua alma vai ficar saciada. Mas a gente precisa também parar e usar todo esse conhecimento, toda essa sabedoria para pôr em prática no nosso dia a dia, com as pessoas que estão ao nosso redor, seja no trabalho, seja com nossos alunos, seja com os nossos familiares, com quem quer que seja.
mas passou por você, dá o teu melhor, dá o teu olhar amoroso, né? No trânsito, né? No trânsito, o teu exercício de paciência, dá o teu melhor. Então a gente tem inúmeras ocasiões de fazer o bem, e às vezes não é nada grandioso, são pequenos atos de bondade que está disponível para qualquer um de nós. Então a gente sempre, e esses homens todos, eles têm essa vivência do evangelho, né? Essa confiança na justiça divina. E como é que a gente se fortalece e sabe dessa confiança? É quando a gente realmente vivencia. Cada vez que a gente vivenciar, é um tijolinho que a gente está colocando na nossa base moral. Toda vez que eu escutar o chamado do meu mentor, olha, mas repensa aquilo que tu falaste, repensa a tua atitude. É, os amigos espirituais, eles estão sempre em nosso auxílio, desde que a gente se permita a escutá-los, as intuições que vêm, os chamados, os sonhos, é alguém que chega e te fala alguma coisa. Então, que a gente esteja aberto para essa conexão ser cada vez mais apurada, mais afinada, ao ponto que a gente vai chegar a ser que nem como Paulo, né? Já não sou eu mais que vivo em mim, mas é o Cristo que vive em mim. É tão bonita essa fala dele, né? Que ele diz que não é mais a pessoa dele, mas é o Cristo que vive nos atos. Então, imagina, a gente está nesse caminho já. E a gente poder afirmar lá na frente com mais intensidade, com mais amor, com mais empatia, de saber realmente é o Cristo que vive em mim, nos meus atos, na minha fala, no meu proceder. Eu não sou perfeito, mas eu dou o melhor do meu ser para que eu possa seguir o Mestre, né? E é isso que todos esses homens têm em comum, é essa vivência posta em prática, né? É um homem realmente de bem, se desapegando, e ele cita aqui nesse texto que ele trabalhou bem esse desapego das coisas materiais, né? A gente se desapegar é só o essencial que a gente precisa, é o essencial que é fundamental. Então, ter essa visão do mais além, né? Eu realmente eu preciso, como o Rafa postou hoje lá no Instagram dele, né? O que importa mesmo? O que tem valor na tua vida? Isso é que tem valor? Você já identificou o que tem valor? Então invista no que tem valor e dê o determinado valor para o que precisa ser dado. E aquelas coisas que realmente não te contribuem, nem olha mais, porque de fato elas não vão te acrescentar em nada. E só foca no mestre, porque o mestre é o caminho, a verdade e a vida, como ele falou. E é isso que esses homens têm em comum. Seria isso, as observações. Alguém quer falar alguma coisa? Muito obrigada, Ellen. Eu acho que eu poderia Nada. ficar aqui ouvindo falar aí algumas boas horas, sabe? Amo, especialmente quando você faz referência aos ensinamentos de Jesus. Já te disse isso e repito aqui entre nós, Oh. né? E você tem uma energia, um magnetismo maravilhoso para falar sobre Jesus, sobre o Evangelho. E se me permite, insiste nisso, persiste nesse caminho, porque você tem realmente um coração que abraça o Evangelho e que consegue abraçar muitos outros. Ai, que ótimo, obrigada. E agora, nossa linda Priscila. Priscila, Olá, eu de novo. Quando a Ellen perguntou alguém quer falar alguma coisa, eu falei assim, não, peraí, eu vou ler primeiro, porque ela falou algumas coisas que bateu muito com a percepção que eu tive sobre o espírito feliz, que eu peguei dessa vez para ler, engasguei, que foi a Condessa Paula, né? Achei muito interessante, né? Quando fala condessa, né? A gente já imagina, né? Uma pessoa da nobreza ali. E realmente aqui começa no parágrafo já falando mulher jovem, bela, rica, de família ilustre aos olhos do mundo. Era, além disso, o perfeito modelo de todas as qualidades do coração e do espírito. E ela faleceu aos 36 anos, em 1851.
E eles até falam, né, que é uma daquelas pessoas que as pessoas com certeza, né, dizem, né: "Por que foi embora tão cedo, né? Por que que isso acontece?" E porque ela foi muito querida por todo mundo. Ela era uma pessoa boa, meiga, indulgente com todos, ela se desculpava. E embora, né, fosse uma condessa, ela tivesse dinheiro, a riqueza, ela não era uma pessoa, arrogante, muito pelo contrário, ela pegava toda a riqueza dela e ela usava para o serviço do próximo. Eu até destaquei aqui, né, ela tinha a mera ideia de que por sua causa alguém pudesse sofrer com a falta de um pagamento, porque ela ia ter muito remorso na consciência dela. Então ela, por isso, ao longo de toda a trajetória, os 36 anos dela, ela doou muito, ela fez a caridade, aquela caridade do coração, não de aplauso, porque ela sabia que aquilo era importante para os outros. E quando ela faleceu, né, teve muito, muito pesar, as pessoas se entristeceram muito. E em vida, né, para concluir a vida dela, né, sobre a posição social dela, ela gerou a vida doméstica, aquela que lhe era, né, por regra da época que vivia, mas ainda assim, toda a fortuna ela gastava apenas com o necessário para ela, para a família dela, e o resto ela distribuía, ela auxiliava ao próximo. Foi um pouquinho aí que eu lembrei, né, quando a Ellen disse sobre, o que que é felicidade? O que que é desse mundo aqui, né, que a gente não leva, né, essa nossa riqueza. E ela foi evocada 12 anos após a morte dela, por um dos seus parentes, né, que já tinha conhecido o espiritismo, que procurou por ela. Ai, gente, desculpa, eu pulei aqui, antes de quando encerra toda a fala, né, da como foi a trajetória de vida, tinha uma notinha citando o evangelho, que pode-se dizer que essa senhora era o retrato vivo da mulher caridosa descrita em o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí depois pula, né, para a mensagem dela após a sua vocação, 12 anos depois. E eu achei linda a fala dela, porque ela responde, né, ao amigo: "Tem razão, meu amigo, ao imaginar que eu esteja feliz, pois de fato eu estou." E mais embora, né, ela estava muito longe ainda do escalão mais alto da perfeição, ela já se sentia muito feliz. Ela já se sentia feliz na Terra e logo após o seu desencarne no plano espiritual, ela continuou se sentindo e ela começou a fazer uma comparação, né, o que que é a felicidade na Terra comparada àquilo que ela desfruta. E o que que são as festas mais requintadas, a beleza que a gente tem na terra, né, comparado a tudo que tem, a beleza que ela está vendo agora, os palácios, e salões dourados comparado às moradas aéreas, aos vastos campos do espaço. E ela vai fazendo toda essa comparação que eu fiquei, assim, maravilhada enquanto eu lia já, assim como a Ellen falou, já imaginando, né, como que é. Lógico, para quem estuda e vivencia, né, pratica o evangelho. E no meio disso eu ainda destaquei, né, como vossas maiores alegrias são opacas e insípidas perto da inefável sensação de felicidade que penetra incessantemente todo o nosso ser como um eflúvio benfazejo, sem qualquer laivo de inquietação, apreensão ou sofrimento. Aqui tudo é amor, confiança, e ela foi falando assim todas as maravilhas que ela encontrou lá no plano espiritual. É assim o mundo em que me encontro, meu amigo, e o qual seguramente chegará se trilhar o caminho reto. E aí no parágrafo seguinte ela: "Entretanto", quando eu li isso eu dei até uma risada, né, porque tudo tão maravilhoso, de repente ela: "Entretanto, logo haveríamos de nos entediar com uma felicidade dessa, né, porque não é só encantamento, não é só ficar contemplando, né, tinha muita atividade, muitas ocupações que ela tinha que fazer, tinha assim, né, que tem lá do outro lado para ela poder escolher, para ela poder continuar o trabalho dela.
ainda que isentas de fadiga. Eu fiquei imaginando, né, como que é, né, a gente sem esse corpo que tanto nos pesa, que nos cansa, que adoece, poder fazer esse trabalho que é de fato incansável. Cada um tem uma missão a cumprir, tutelado para ajudar amigos da terra a visitar, processo da natureza a conduzir, alma sofredora a consolar, ou seja, tem trabalho para todo mundo lá no plano espiritual. Ninguém fica à toa contemplando, né? Aquela até uma imagem que a gente costuma ter tocando harpa. Lembro da novela Viagem, todo mundo caminhando, feliz lá no jardim, sorridente. E não é bem assim, tem muito trabalho. E até ela colocou, né, asseguro-lhe, enfim, que ninguém tem tempo para enfadar-se, nem por um segundo sequer. E que nesse momento, o momento, né, em que ela disse a terra era grande preocupação. Quão numerosas as falanges que afluem à terra para ajudar em sua transformação. E ela fala a respeito, né, da regeneração. A terra deve regenerar-se em um dado período de tempo, pois é preciso que cumpra os desígnios da providência. E não creia que eu, né, ela, a Condessa Paula, seja simples espectadora dessa grande obra, pois eu teria vergonha de ficar inativa enquanto todos labutam. E ela continuou, ela se colocou para poder trabalhar, e ela termina comentando, né, lembrando que da vida dela enquanto condessa na riqueza, que foi uma vida, foi uma encarnação dela na riqueza, que toda essa a posição que ela estava lá, né, ela lutou muito no sentido de procurar fazer o bem, ser uma boa pessoa, trabalhar, colocar em prática, né, o evangelho, e que durante várias existências ela passou sim pela prova da miséria, e que ela havia voluntariamente escolhido para fortalecer e purificar a alma dela. Ela precisou, ela escolheu, ela quis passar pela prova da miséria. Ela teve várias reencarnações assim, mas ela precisava de uma provação maior, que era o maior perigo, né? Que era a prova da riqueza. E por isso que ela quis experimentar, saber como era passar fome, saber como era a miséria, para que quando ela tivesse a prova da riqueza, ela pudesse lá dentro dela ter esse sentimento e praticar a caridade. Falou aqui mais, né, como que é uma prova difícil para muitos, que se a pessoa não tiver fortalecida realmente, gente, eu imagino, né, com toda a fortuna que ela tinha, tudo que ao redor, né, o glamour, uma moça jovem, muito bonita, imaginando ela, só aceitar a Camila aqui, que ela caiu e voltou. Lá naquele universo dela e ainda assim se preocupar em fazer o bem mesmo com todo o glamour lá, né, a gente que assiste algumas séries, tipo Bridgerton, a gente vê como que era, né, eles basicamente não faziam nada ali, só se preocupavam com as festas, com a dança, e a Condessa Paula não, né. E ela termina falando, né: "Trabalhadores, eu passei pelas mesmas fieiras que vós. Eu, a nobre dama, como vós ganhei o pão com o suor do meu rosto. Suportei privações e atravessei intempéries. Foi aí que se acrisolaram as forças de minha alma, sem que eu teria provavelmente falido em minha última prova". E ela estava muito contente, porque ela conseguiu, né, vencer aí a prova da riqueza, e por isso ela se sentiu muito feliz. E ao final tem uma notinha aqui do editor, né, vou encerrar lendo, porque eu achei muito legal para só comentar. Para vivenciar a condição de riqueza no mundo, fazendo bom uso dessa encarnação, é preciso antes ter conquistado desapego e a virtude para agir com caridade desinteressada e solidariedade, sem sucumbir aos apelos do prazer e das alegrias ilusórias dos palácios. Todo valor moral ou intelectual é sempre uma conquista anterior do espírito. E assim encerra. E eu lembrei da página que eu li hoje quando eu falei, né, quando fala sobre cuidar da nossa casa, né, interior, que é a nossa alma, nossa encarnação mesmo, né.
quando eu li a página e fiz coisa com relato, que é a vida que realmente nossa, verdadeira, né, não é a vida aqui na Terra, né, e sim a nossa vida espiritual, a gente está aqui para evoluir mesmo. Eu gostei muito de ter conhecido a história dela. Eu vi que na internet tinha várias coisas falando sobre ela, mas infelizmente eu não consegui acompanhar. Muitas era, né, explicação daqui do céu e inferno mesmo. E tem só um comentário aqui. Não, não, falou a Camila Lima. Você tinha levantado a mão? Queria falar? Às vezes a gente está falando aqui, a gente não percebe. Ah, tá, foi a Provavelmente alguma alusão quando você falou que ela caiu. não, a Foi a Camila Camila, Souza que tinha caído e a outra voltou. Camila. Foi. Mas enfim, é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa também, Graça, devolvo para você. Pego a bola, obrigada, Priscila. Lindas observações. Vai muito de encontro, né? O que a Ellen realmente trouxe, a mensagem inicial, tudo muito bem conectado. E o que eu vou trazer agora para vocês também vai na mesma linha. Afinal de contas, esses espíritos que são classificados como felizes por Kardec, eles trazem as características que são listadas na questão do Livro dos Espíritos, 967. E entre a resposta é um pouquinho longa, mas vale a pena apenas um trechinho para esse momento, né? Que pergunta em que consiste a felicidade dos bons espíritos. E a resposta, numa das linhas, tem um trechinho que diz: são felizes por todo o bem que fazem. E é isso, né? O que nós estamos acompanhando. Todo um trabalho desde encarnados e que após o desencarne eles se dedicam a continuar realizando o bem, né? Na medida em que pode e já projetando também caminhos futuros para continuar nesse processo. E agora nós vamos trazer o senhor Jean Renaud. O Jean Renaud, o Kardec, ele trouxe três comunicações desse espírito que foram obtidas por médios diferentes, em lugares diferentes e que não se conheciam entre si. E que isso já seria por si, né, uma característica para analisar, visto a semelhança da forma de comunicação, da fala. Então, sim, isso seria um critério para identificar como sendo pertencentes a ele. E o senhor Jean Renaud, ele não era um desconhecido, muito pelo contrário. Ele era uma pessoa bastante conhecida à época na França, em toda Paris, na verdade. Ele era político, geólogo, filósofo e outras profissões nesse sentido. Mas aqui vamos destacar principalmente o campo da filosofia, porque o senhor Jean, ele publicou livros, inclusive anteriores ao Espiritismo. Ali, um dos mais famosos foi em 1854, trazendo informações já no sentido da pré-existência, né, do corpo não, do espírito, da evolução dos seres, da habitação em outros planetas, em outros lugares, desse progresso, né, do ser, e que para esse progresso existir, era uma encarnação apenas, uma vida não seria suficiente. Então, ele já trazia aquele corpo, aquele conjunto de ideias em torno da continuidade, da reencarnação. E isso em 54. Lembremos que Kardec aí ele estava iniciando os estudos, a observação dos fenômenos das mesas girantes. O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, só viria à luz em 57, 1857. Por essas e outras razões, Kardec o classificou como um dos espíritos que foi pioneiro na divulgação do espiritismo, né? Ele seria um dos precursores do espiritismo. Tanto que na Revista Espírita, de agosto de 1863,
existe um artigo no qual Kardec fala justamente sobre ele, né? Jean Renault e os precursores do Espiritismo. E entre essas comunicações que Kardec também apresenta nesse artigo, existem algumas, como por exemplo, do Santo Agostinho, de Vitor Hugo, vale super a pena a leitura. Principalmente aqui para quem gosta de Mesmer, para quem gosta de homeopatia, algumas coisas são trazidas sobre esses assuntos lá. Não são longas, mas é interessante, porque Kardec pontua que o estudo do magnetismo, né, foi parte desse processo, né, da construção do conhecimento espiritual, espírita, já que o magnetismo seria a ciência irmã, né, e também a homeopatia, porque ela atuaria no perispírito. Então, vale a pena a leitura desse artigo. Então, o senhor Renault, ele desencarnou jovem, aos 57 anos. E isso é uma coisa que inquietou muitos daquele seu meio, né? Eles tinham alguma dificuldade em reconhecer isso, em considerar algo positivo. E é interessante porque nas comunicações do Jean Renault, ele justamente ele desconstrói esse tipo de pensamento. E ele afirma que existia um propósito para isso, que ele era feliz por haver desencarnado tão cedo. A princípio, isso pode parecer muito estranho, né? Para a maioria de nós, como assim? Ele estava feliz por desencarnar tão cedo, então ele não levava uma vida tão boa, ele enfrentava grandes dificuldades. Não, ele era super ativo, ele se destacava pela inteligência, pelos cargos que ocupava, ele estava no meio social ali, rodeado de grandes intelectuais, de grandes pensadores, então existiu todo um propósito realmente em torno do desabrochar da doutrina dos espíritos. Então, todo um processo, né, um planejamento divino, algo que é pontuado também por Santo Agostinho nesse artigo que Kardec traz na Revista Espírita. Então, nesse primeiro momento, na segunda comunicação, ele vai trazer, né, na verdade, sobre isso, essa questão do propósito, mas eu gostaria de frisar pela ordem, né, aqui ainda na primeira comunicação, que na verdade foram duas espontâneas e uma evocação. Essa primeira colocação dele, na primeira comunicação espontânea, que foi na Sociedade Parisiense, ele vai dizer que ele foi salvo não pelos méritos das obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno, que me fez evitar as nódoas impressas pela ignorância, porque sobre a própria humanidade, né? Sobre o princípio eterno. Então, aquilo ele não era espírita, o espiritismo ainda não havia sido anunciado com este nome, Kardec ainda estava desenvolvendo toda a sua sorte de estudos, de pesquisas, de averiguações, e ele já lançava uma obra. Uma não, várias. E entre essas obras, eu preciso destacar aqui uma que é considerada a mais famosa, isso no meio dos estudiosos, né, dos intelectuais, que seria, em uma tradução em português, Terra e Céu, né, que é Hetzel. Ela foi de 64 e diz assim, ó, certamente o seu livro mais importante. Renaud propõe, olha só, em 54, propõe o princípio da preexistência do homem e sua sobrevivência em outros astros, tornando grande liberdade no contexto religioso da época. Ou seja, ele desafiou, sim, o contexto católico, né? Renaud reviveu uma certa imagem do druidismo, redefiniu a oposição entre anjos e demônios, ou seja, ele também tocou nesse assunto nessa obra, e rejeitou o dogma das penas eternas. Rejeitou o dogma das penas eternas. Então, não faz muito sentido algumas obras, né, que batem nessa tecla sobre a existência de penas eternas. Quando um espírito aqui, Kardec, traz uma comunicação, na verdade três, né,
e a tônica da mensagem dele é justamente em torno disso também. Aí diz assim, que um concílio de bispos reunidos condenou seu livro, que permanece até hoje uma curiosidade filosófica e literária. Nessa obra propôs também uma doutrina da reencarnação e ela ingressou no index dos livros proibidos. Allan Kardec reconheceu como um precursor das ideias espíritas. Esse livro ele continua nessa lista, né, de livros proibidos por conter ideias heréticas. Ela ainda permanece uma obra não recomendável, né, a leitura daqueles que esposam o catolicismo. Mas Kardec considerou algo como um conhecimento realmente precursor. Ao longo dessas evocações aqui no texto, nós vamos ver que realmente a grande importância dessa obra, e dele ser considerado um precursor, e desse destaque social, desse destaque intelectual, foi justamente esse, no trabalho de semeadura inicial. Então, tivemos ali aquele movimento dos espíritos através das batidas, que começa ali por volta de 1848, né, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, se estende pela Europa, por vários lugares simultaneamente. Então, esse espírito, o Jean Renault, era um dos que tinham essa missão, né? De também tocar mentes, mais mentes do que coração. Afinal de contas, inserido no meio intelectual, o propósito dele seria impressionar justamente esse meio para que essas pessoas se vissem impulsionadas a estudar mais, a ler sobre, a compreender sobre, e posteriormente colaborar na divulgação da doutrina, né? Porque elas seriam convencidas pelo intelecto, pela razão. Então, na comunicação seguinte, foi uma comunicação aqui já no grupo familiar, e que ele vai falar justamente sobre essa questão de haver desencarnado mais cedo, né? Que existia esse propósito, é justamente essa ideia. E a última comunicação, na verdade, foi uma evocação. E essa vamos contar com colaborações de vocês, porque vai muito de acordo com o que foi trazido até agora, e particularmente alguns pontos nos tocaram profundamente. Então, no primeiro momento, já chama atenção, porque ele responde uma pergunta mental da médium, né? Ela não chegou a formular e ele já responde sobre como havia sido o momento do desenlace, né? Se ele havia passado por uma perturbação, momento de perturbação, e ele disse que não, um espírito feliz que não. Então, foi realmente um desencarne muito tranquilo, foi como um dormir e acordar em um plano de luz, um plano de alegrias, de felicidade. E a segunda pergunta não, é a questão que a médium, ela vai agradecer, né, pela presença dele, e que ela traz aqui uma ideia de que por haver um afastamento em relação ao desenvolvimento espiritual, né, ao caminhar mais elevado dele para ela, isso poderia dificultar, né, a comunicação dele. E aqui ele já traz esse conhecimento, né? Ele traz esse alento que, embora exista assim, uma diferença, né, na forma como as provas e expiações foram enfrentadas no intervalo de tempo mais curto, e que isso traria um desenvolvimento a mais, né, do ser espiritual, no caso para ele, mas que existia algo que os aproximava, que era a afinidade. Isso fazia com que ele pudesse se comunicar, sim, mais facilmente com ela. E quando eu li isso, me chamou a atenção sobre como, por vezes, nós nos colocamos distantes de alguns espíritos, em nível mais elevado do próprio Cristo. Quem somos nós para nos sentirmos próximos dele, se estamos num nível evolutivo tão abaixo?
Então, vemos aqui que pela afinidade e pelo desejo operante, né, essa aproximação é possível. Quando Jesus diz que está entre nós, a distância de desenvolvimento, de elevação espiritual, óbvio, existe, mas que ela pode ser vencida, né, pelo caminho da mente e do coração. Então, em seguida, ele também vai trazer outra questão que nos chamou bastante atenção, isso já caminhando um pouquinho para o final, que foi uma pergunta que a médium fez, que me fez passar boa parte do dia reflexiva, quando ela pergunta assim: professou o Espiritismo quando em vida? Professou o Espiritismo quando em vida? E eu passei a tarde todinha pensando nisso, me julguem, mas foi. E a resposta dele realmente foi outra observação que precisamos meditar e trazer para a nossa vida, uma grande reflexão. Ele diz assim: entre professar e praticar há uma grande diferença. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Eu praticava e não professava. E essa eu creio que seja uma importante reflexão. Nós nos consideramos, nos rotulamos como espíritas, mas nós estamos praticando, professando e praticando. E essa é a pergunta que eu lanço para vocês. E pode ser alvo de suas observações a partir de agora, aproveitando esse tempinho final. Eu levei boa parte da tarde meditando sobre isso, confesso. Eu não quero falar, porque já está me dando um ponto de interrogação, viu, Grace? Pois é. Na minha cabeça aqui. Então, eu acho que eu não sei se eu quero falar. Compreendo. Parece que se forma um Então, redemoinho na nossa mente de sentimentos, né? Ideias. porque eu acho que antes de mais nada, antes da gente professar o Espiritismo, a gente tem que aprender a professar o Cristo. A gente tem que, antes de tudo, nós somos cristãos, né? Nós somos. Então, como é que você vai professar se você não tem o Cristo, né? Como é que você vai professar uma fé numa vida futura se você não tem o caminho, né? Se você não está no caminho. Então, eu acho que é muito mais além essa pergunta, essa reflexão. Então, eu não quero falar muito, não. Quero refletir. Eu continuo sem resposta e, pelo visto, bem-vinda ao time. E aí, meninas? Que atesta a mente e o coração de vocês? Eu acredito que a gente está no caminho com o mestre, se burilando, se aperfeiçoando. Até me veio na mente se a gente às vezes não é muito severo com a gente mesmo, né? De achar, tá certo que a gente é espírito imperfeito, mas a gente já está nesse caminho. Então, da gente não ser tão rigoroso com a gente, de acreditar que a gente ainda não é capaz de segui-lo. Talvez não na íntegra, mas a gente já tem esses pequenos gestos que são louváveis, sim. Sabe, foi a primeira coisa que me veio. Não ser tão severo, né? De achar que a gente ainda falta muito. Falta, falta. Mas você já está no caminho. Já estamos, né, a caminho com ele. Ótimo ponto.
Eu gostei concordo. da fala da Ellen, né, sobre a gente não ser severa. A gente tem um hábito, né, de dizer exatamente isso. Nossa, eu peco muito, sei que eu sou muito ruim. É lógico, né? A gente tá, a Camila Lima ainda colocou, né? Estou muito aquém ainda, né? Estamos mesmo, todos muito aquém. Eu lembrei a própria Condessa Paula falou, né? Que ela, né? Toda a perfeição se colocou como estar muito longe, né? Mas a gente, ok, professa a doutrina, mas de pouco em pouco, assim, talvez em doses pingadas homeopáticas, a gente pratica de uma forma ou de outra. Esquece, às vezes, um dia ou outro a gente faz, ou a gente tenta, né? Eu lembrei da frase, né, que diz, né, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para melhorar. E a gente vem se esforçando, vem no mínimo, assim, né, de ajudar o próximo, mas tenta não. Alguém te trata mal, eu vou lá e revido. Não, peraí, deixa pra lá. São umas coisas ditas como bobinhas no dia a dia, aquela ajuda que você dá para alguém que precisa, aquele tratamento com outro, mas com a gente mesmo também. A procura da melhora já é uma forma de pelo menos em um menor grau praticar. Eu concordo muito com a Ellen falou, sabe? A gente não valoriza os pequenos gestos. E aí a Camila colocou, né? Os pequenos gestos valem alguma coisa. Se sim, me sinto um pouco melhor. Acho que pode se sentir melhor, sim. Todos nós, né? A Ellen, que bom que ela conseguiu tocar a gente para esse lado. Excelente ponto. Eu penso muito sobre o que estamos fazendo, porque com o conhecimento ele está de mãos dadas com a responsabilidade. Então, eu gosto de pensar que, com base no que eu já sei, eu consigo realizar aquilo que eu poderia, não é aquilo que o outro me cobra, que os espíritos felizes esperam naquele nível, não. Algo compatível com o nosso nível mesmo. E eu fico pensando, será que eu consigo? Por exemplo, nós temos dificuldades em exercer o amar ao próximo, né? E principalmente em relação aos inimigos ou aos criminosos, porque é difícil, é muito difícil. E quando atinge alguém próximo de nós, às vezes parece que é pior do que se fosse conosco, né? Tipo, como algumas pessoas dizem, mexa comigo, mas não mexa com meus filhos, ou então bata em mim, mas não bata na minha mãe ou no meu pai. Mas, gente, onde estão as tentativas diárias com base naquilo que a gente já consegue vem batendo tanto na tecla? Então, saber das nossas limitações é um passo fundamental para a nossa saúde mental, né? Para a nossa integridade mesmo, em algum nível. Mas eu penso muito sobre, não falo sobre em relação a vocês, mas sobre mim, em permanecer demoradamente na zona de conforto. Então, até que ponto é minha zona de conforto e até que ponto um pouquinho de desconforto progressivamente pode ser premissa para vencer todas essas coisas que incomodam. O que está bem já está bem. Se incomoda, é porque é ali o nosso ponto sensível. É ali onde já falhamos, onde possivelmente ainda vamos falhar durante mais algum tempo, porque é nossa zona de fragilidade. Testes e mais testes vão precisar ser realizados até que a gente desenvolva a tenacidade naquele campo também. Mas é isso que eu penso muito, tá? Mas será que eu tenho conseguido sair um pouco mais da minha zona de conforto? Não demasiado, porque isso aí realmente iria causar estrago no campo da saúde mental e mesmo refletir na física. A gente sabe que isso acontece no físico, no orgânico, né? A própria somatização fala sobre isso, né? As doenças psicossomáticas.
Mas será que eu tenho feito realmente uma dose pequenininha de esforço? É isso que eu tenho meditado. E vocês? Que vocês meditam sobre? No sentido de construir a melhoria, não a melhoria do mundo, porque essa é reflexo da coletividade, mas a melhoria mesmo individual. E olha lá que é positivamente, tá? Não é negativamente, não. Afinal de contas, já chegamos a esse nível, estivemos em níveis inferiores, então vamos reconhecer que já avançamos um bocado, embora ainda falte outro tanto para chegarmos ao nível desses espíritos que estamos estudando por hora as comunicações. Mas vocês têm feito também esse tipo de questionamento? Vocês se sentem realmente atraídos pela necessidade de mudar, de diminuir essa tempestade íntima que não vai ser resolvida do lado de fora, precisa ser por dentro? Ou é aquele momento vocês atravessam de não, deixa, vamos dar mais um tempo, porque eu já estou no meu limite. E responde quem quiser, tá? Só estou colocando coisas aqui que me vão no universo íntimo e como estamos nivelados, então acredito que seja algo que possa tocar muitos de vocês também. Bom, eu me vejo bem melhor se eu olho para trás, eu consigo me enxergar bem melhor. E tem realmente como se fosse um imã, né? Uma força que impulsiona a gente sempre a estar se olhando, a estar se observando, ver as intuições. Eu tenho certeza que são os mentores da gente falando no ouvido da gente, dizendo: presta atenção. Então, essa conexão mais apurada com a espiritualidade, com a maturidade e com a nossa consciência mais desperta, ela vai ficando mais afinada, fica um entrosamento bem mais que flui realmente, que tu lê uma mensagem como foi lida ainda agora, né, e ela tem tudo a ver, tá tudo casando, os sinais que aparecem, né, para gente observar. Então você consegue, perceber esse avanço. Eu consigo perceber na minha pessoa nitidamente, sabe. E que tu tá falando aí para as reflexões e eu tô aqui, né, ouvindo comigo mesma, respondendo para mim mesma, mas também dizendo: "Vai, responde para todo mundo ouvir", porque a gente tem muita conexão, né, do grupo, do estudo. Então uma fala nossa pode estar tocando alguém também que para se perceber, se a gente ainda está meio distraído, mas eu consigo observar claramente, se eu olho para quando eu tinha 23 anos, uma grande diferença, realmente um burilamento, um avanço, e também consigo enxergar aquilo que eu ainda preciso, trabalhar, né, a sombra que ainda existe em mim, que eu não preciso colocar mais debaixo do tapete, né, esconder bem lá no fundo do inconsciente. Não, traz à tona, abraça, reconhece, mas ressignifica, né, se burila, se transforma mesmo. Que a gente vai, como tu acabaste de falar, tá no íntimo, né, tá dentro da gente a resposta. Então que a gente possa buscar e acolher, enxergar e trabalhar essa dificuldade. Esse lado que ainda não é luz, mas que vai se tornar luz. Acho tão interessante, né, quando ela falou isso, né, de olhar um pouquinho, né, e ver o quanto, igual ela falou, né, uns anos atrás, como eu agiria, hoje como eu estou agindo, né. Tem um exercício, né, quase sempre esqueço de fazer, mas acontece direto, né. Vamos dar um exemplo bem prático, né, tá em algum ambiente, acontece alguma coisa, às vezes a língua coça, né, para sair contando, falando mal da pessoa, e dá aquela parada: "Eu preciso mesmo disso? Vai ajudar alguém?".
E eu acho que essas pausas, sabe, sobre reflexão, ou você fazer alguma coisa, nossa, eu não precisava ter dito aquilo, não precisava ter agido daquela maneira, e tentar, né, numa próxima oportunidade mudar, eu também consigo ver alguma mudança, às vezes pequena, ou às vezes um dia, nossa, eu fiz no dia seguinte, ainda não foi dessa vez, tentei. Essa valorização, sabe, que a gente tá num caminho legal. Acho que dá até um quentinho do tipo, poxa, eu consegui, né, vencer isso, eu consegui chegar até aqui, então eu posso ir adiante, eu posso fazer mais um pouco. Perfeito. Que bom, né? Que bom que estamos nesse patamar de reconhecendo que são passos pequeninos, mas ainda assim são passos, né? E que eles vão compor o nosso caminhar cada vez mais distante. Reconhecer nossos méritos, tá? Realmente faz parte do nosso processo de crescimento, afinal de contas, cada coisa que a gente conquistou, cada pequena batalha doeu, machucou, engasgou muitas vezes, até chegar ao ponto em que não dói mais, não machuca mais e não engasga mais, e porque já aprendemos. Um processo ali existiu, né? E que valorizemos nossos processos, por menores que pareçam, mas ainda assim eles realmente nos iluminam, gradativamente nos iluminam. Gente, vocês gostariam de acrescentar algo mais, trazer mais alguma colaboração? Já estamos indo para o final. Caso ninguém tenha mais algo a dizer, e aí podemos ir para a nossa prece final. Alguém gostaria? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Silvia, por favor. Oi, então, Vai lá, doce Silvia. minhas queridas, nesse momento em que estamos terminando esse belíssimo estudo, vamos elevar nosso pensamento um pouquinho mais ainda do que ele já se encontra elevado, agradecendo aos nossos mentores, aos mentores desse grupo, agradecendo a Deus, primeiramente, agradecendo a Jesus, gratos pela oportunidade de aprendizado, de reflexão, da tua luz sempre presente, ilumine nossos caminhos, guiando-nos rumo ao entendimento, a nossa melhoria, que a gente possa nos enxergar cada vez mais e principalmente enxergar nossos irmãos. Amado Mestre, rogamos que a tua paz se derrame sobre todos os corações aflitos, sobre todos os irmãos que ainda não conseguem olhar de si, ou que estão parados em sua evolução, que estão enfrentando as dores do espírito, suas angústias, que eles sintam o seu amor, que cada coração ferido pela tristeza, pela solidão ou pela dúvida, possa encontrar na luz do Consolador prometido
na luz do Espiritismo ou de qualquer outra religião que leve ao Cristo, que sinta a sua presença como bálsamo que acalma, que restaura, que o Consolador prometido por ti, a nós, se faça sempre presente em nosso coração, para que a gente possa professar o Espiritismo, professar a fé em Cristo, professar o amor em nossos irmãos, aqueles que nos magoam, aos que já nos magoaram, aos nossos inimigos de outras vidas, que cada um possa ser instrumento de tua paz, nos levando ao mundo cada vez mais de compreensão, tolerância, amor, caridade. Que a gente possa ter uma semana em paz, com a saúde restaurada, a todos que estão aqui necessitando de um amparo ao corpo, que possa ter a saúde restabelecida cada dia mais, cada segundo, todos os órgãos fluindo perfeitamente. Envolve-nos, Senhor, a todos aqui presentes, os que não puderam estar aqui presentes, que possam receber o nosso carinho e que a gente possa nos encontrar em saúde, alegria e paz. Uma boa semana a todos. Que assim seja. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada, amigos. Esperamos nos encontrar aqui novamente na próxima quinta. E o capítulo está quase terminando. Aí mais 2 encontros e teremos concluído sobre os espíritos felizes, tá? Uma semana iluminada a todos e até a próxima. Boa noite.